Amanhã, hein? Flamengo e Cruzeiro no Maracanã é líder contra o vice-líder. Se o Flamengo vencer, vai disparar, pode abrir até 7 pontos, caso o Palmeiras não vença o Vasco, né? Para isso, o Flamengo está contando mais do que nunca com o artilheiro Arrascaeta. Arrascaeta de cabeça empata o jogo no fim! Entramos no túnel do tempo. Golaço de Arrascaeta! Viagem curta, de volta a 2019, o ano mágico. O Arrascaeta de bicicleta! Pro Flamengo e pra ele. Me dá que eu faço! Me dá que eu faço! E antes que a nostalgia traga a vontade de ficar, voltamos pra 2025, pro hoje, tempo de um Arrascaeta cada vez mais protagonista. E o Arrasca apareceu! Da primeira vez em janeiro de 2019 ao jogo mais recente, domingo passado, foram 339 vezes em campo. Na maior parte dessa história, nos principais momentos no clube, vestiu a 14, mas desde sempre queria a 10. Desejo realizado no início deste ano. Trajado com a camisa eternizada por Zico, Arrasca reencontra o auge. Alcança a fase mais goleadora da carreira. São 19 gols no ano, um a mais que em 2019. Foram necessários 41 jogos para superar a melhor marca pessoal. Há 6 anos, precisou de 52 partidas. Ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos, correndo na hora certa e está sendo muito mais letal e determinante no que do que são esses números. Para falar desse ano que já é marcante para o Arrascaeta, a gente tem que passar pelo Maracanã. Naturalmente, é o estádio em que ele mais fez gols em 2025. Foram 7 aqui. E quando a gente analisa todos os gols do uruguaio na temporada, uma característica chama a atenção. Dos 17 com bola rolando, 13 foram feitos dentro da área. Uma semelhança com 2019. Apenas um dos gols marcados por ele na época não foi de dentro da área. Ainda há uma estatística em que a versão mais antiga é melhor. Foram 19 passes para gol. Arrascaeta, Gabigol, pro fundo da rede. Ele está a 6 de repetir o desempenho. Arrasca melhorou a forma física. Tem estado em campo mais vezes e por mais minutos. Dos 19 gols, 11 foram no primeiro tempo e 8 na etapa final. Foi um privilégio jogar com Arrascaeta. Ídolo, 10 e faixa. Combina tanto que até já deu música. É o elenco mais claro do ano, tá ritmando ali no meu campo. Então fala o fogo do mano. Arrasca. E o Felipe Luiz completou um ano dirigindo o Flamengo, são 70 jogos, 46 vitórias, quase 74% de aproveitamento, 3 títulos, Carioca, Supercopa do Brasil e a própria Copa do Brasil. Ontem o Felipe agradeceu ao Flamengo pela oportunidade e falou do futuro também. Eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui um ano. E assim, estou muito feliz e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. A CBF prepara mudanças radicais no calendário para 2026. Informação do UOL. O novo calendário será anunciado nessa quarta-feira, tá? O que já tem de indicação de novidade. Final da Copa do Brasil deve ter jogo único em sede neutra. As 5 fases iniciais também devem ser em jogo único. Jogos de ida e volta serão a partir das oitavas de final. Antecipação do início do Brasileirão. Em 2025, o campeonato começou em 29 de março. Em 2026, a primeira rodada deve ser próxima ao início da temporada. É provável que o Brasileirão seja disputado juntamente com os estaduais. Estaduais terão redução de 16 para 11 datas, mudança já anunciada. Aumento das séries C e D. Mudanças na Copa do Nordeste e na Copa Verde. Haverá paralisação para a Copa do Mundo, que ocorre do dia 11 de junho até o dia 19 de julho. A parada tem que ser bem anterior ao início por exigência da FIFA. Bom, tá aí. A qualquer momento nessa quarta-feira a CBF
deve indicar, na verdade, divulgar esse novo calendário. Lembrando, galera, para que não fiquem repetindo isso por aí, a CBF, ela não teve nada assinado dos clubes, ela apenas anuncia, ou seja, ela põe na mesa, ó, é desse jeito aqui, pronto. Porque tem gente que insiste em dizer isso é um erro. Ah, mas os clubes assinaram o calendário, aceitaram e depois eles querem mudar e ficam reclamando. Não, não é assim que funciona. A CBF simplesmente impõe. Pronto, é isso aqui e acabou. É isso que acontece. A CBF vai divulgar a qualquer momento nessa quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro para 2026. E nenhum clube assinou, deu ok ou discordou, não assinou, não teve isso. A CBF escolheu, ponto e acabou. É assim que funciona. Falar do Pulgar agora, porque recentemente muita gente andou me perguntando se o Pulgar tem chance de ser relacionado para essa quinta já contra o Cruzeiro no Maracanã. Lembrando que é um jogador que está em fase final de recuperação de um problema que ele teve no quinto metatarso do pé. E aí o Pulgar ele não vai retornar nessa quinta-feira contra o Cruzeiro, tá? Só para tirar essa dúvida de vocês. O departamento médico do Flamengo, obviamente, em conjunto com a comissão técnica do Felipe Luiz, trabalha para ter o chileno no primeiro jogo depois da data FIFA, que será contra o Botafogo no dia 15 de outubro, no Newton Santos, grama sintética. O jogador entrou em parte de transição campo e bola na última terça-feira. Então, está bem na reta final, questão de tempo. Ele só volta nessa data porque vai ter a data FIFA. Senão ele voltaria antes, né? Mas, enfim, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação exclusiva que a gente trouxe nas outras redes sociais aí nas últimas horas, o Flamengo tem 5 jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti. Lista essa que será divulgada na tarde dessa quarta-feira pelo treinador italiano. E os 5 jogadores do Flamengo são Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro. O que me chamou a atenção é que o Danilo não está nessa pré-lista. Enfim, o Danilo é um jogador que é de confiança de muitos treinadores que passam na seleção brasileira. E o Danilo está à disposição, não tem nenhum problema físico. Mas ele não está nessa pré-lista, segundo eu apurei junto ao Flamengo. Vamos ao primeiro ponto. Alexandre, para mim não é novidade, jogador de confiança do Ancelotti. Léo Pereira e Léo Ortiz estão jogando muita bola, embora tenha os dois caíram de rendimento nos últimos jogos, mas jogam muita bola. Samuel Lino, muita gente questiona o futebol dele, diz que não vale a pena o valor que pagou. Eu acho que vale a pena sim, que é um jogador diferenciado, embora, de fato, eu concordo que ele pode render mais, mas o mais importante é você analisar o jogador não só pelos números. Ah, não tem gol, não tem assistência. O jogo dele sem a bola é maravilhoso, é algo que o Felipe Luiz gosta muito, mas de fato ele precisa melhorar alguns pontos. Ele é um jogador importante para quebrar linha na parte individual, e ele dificilmente está conseguindo fazer isso nos últimos jogos. E o Pedro, que voltou a performar bem com a camisa do Flamengo, embora tenha ido mal de fato contra o Estudiantes, ele perdeu muitos gols e foi uma das piores partidas do Pedro com a camisa do Flamengo. E no último jogo ele nem sequer entrou em campo, mas a gente sabe do potencial dele. Esses são os 5 jogadores. O grande ponto é o seguinte, até tuitei isso, tá lá no meu Twitter, eu botei um detalhe bem importante. A seleção brasileira vai jogar na data FIFA no dia 14 de outubro, no Japão. O Flamengo tem jogo marcado para o dia 15 de outubro, ou seja, no dia seguinte, contra o Botafogo, um clássico no Newton Santos, grama sintética. O que isso quer dizer? Que dificilmente os jogadores que estarão à disposição do Carlo Ancelotti nessa data FIFA estarão à disposição do Flamengo no dia 15 de outubro. Supondo que esses 5 jogadores eles sejam chamados pelo técnico Carlo Ancelotti, o Flamengo vai perder 5 titulares para um clássico muito importante, sendo 2 zagueiros. Hoje o Flamengo tem Danilo, qual é o outro zagueiro? Cleiton, Samuel Lino, titular, Pedro, beleza, supondo que ele não seja titular, um jogador que é muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Então, gente, a CBF, caso convoque esses 5 jogadores do Flamengo, irá prejudicar bastante o Flamengo, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou ser muito sincero, fico feliz pelo jogador se ele for chamado, mas nesse caso aqui, pensando no Flamengo, espero que ninguém seja chamado. Eu não imagino os 5 jogadores lá no Japão, fuso horário e tal, não sei o quê,
vindo direto para o Brasil para jogar no dia seguinte um clássico em grama sintética. Eu não consigo. Nação rubro-negra, amigas e amigos, amanhã tem a grande partida envolvendo Flamengo e Cruzeiro. Eu estou muito confiante nessa vitória do Flamengo. O Flamengo, né, estará com todo mundo à disposição. Então, assim, o Felipe Luiz tem que montar a melhor estratégia do Flamengo amassar a equipe do Cruzeiro. Esse é meu ponto de vista. Eu quero saber o que vocês acham sobre essa partida envolvendo Flamengo e Cruzeiro. Amanhã o Maracanã tem que estar lotado e só a vitória interessa. Perdão, só a vitória interessa. Vocês concordam? O que vocês acham? O que vocês acham? Me diga também qual o time principal vocês escalariam, né, para enfrentar a equipe do Cruzeiro amanhã. Eu ia com o melhor, eu ia com um timaço completo. Vamos torcer para que o Felipe Luiz possa colocar a melhor equipe dentro de campo. Quero falar também sobre uma informação urgente que acabou de sair. O Atlético Mineiro, Sampaoli, né, pediu a contratação do Alan e o Flamengo estipulou que quer cerca de 80% do valor investido, né, na compra, né, que o Flamengo teve. O Flamengo fez uma proposta, contratou o Alan na época por 9 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. E agora o Flamengo quer 80% desse valor. A diretoria do Atlético aceita negociar o Atlético. Então, assim, o Alan pode estar de saída do Flamengo, né, nesses próximos dias aí, ou então no final da temporada. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham. Por esse valor, vocês aceitariam vender o Alan, né, de volta para o Atlético Mineiro? Aceitariam negociar o Alan com o Atlético Mineiro? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que teve a convocação aí, o Flamengo vai ter alguns jogadores ausentes, né, nessa data FIFA, mas é isso. O Felipe Luiz tem um grande elenco, dá para rodar ali muitos jogadores, e o Flamengo vencendo a equipe do Cruzeiro amanhã se distancia ainda mais, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. E ainda tem confronto direto com o Palmeiras, ainda tem um jogo a menos nesse Brasileirão. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!